eu sou Liane Brito, trabalho há mais de 18 anos com gestão da qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional. Tenho diversas experiências em multinacionais, empresas familiares e pequenos empreendimentos também. E hoje eu vou falar sobre tratativa de não conformidades. Então, para a gente fazer uma introdução sobre o que é não conformidade é o não atendimento a algum requisito, seja da tua empresa, seja da tua vida pessoal. Então, no momento que a gente planeja algo, planeja atender expectativas e necessidades de alguém ou alguma instituição, ali naquele momento a gente está estabelecendo critérios, está estabelecendo requisitos para executar alguma coisa. Então, como é que a gente resolve problemas na vida pessoal? Primeiro, a gente geralmente identifica, né, que existe um problema e a gente imediatamente comunica para alguém ou comunica para a gente mesmo. Ó, aqui tem algo errado. Não era bem isso que eu queria entregar. Não era essa a necessidade que eu vou atender. Não é essa a expectativa que eu vou atingir. Então, o primeiro passo quando a gente identifica um problema é a comunicação. Comunicar para a gente mesmo ou comunicar para o outro. Beleza, já comuniquei. Imediatamente a gente vai tomar uma ação para apagar aquele incêndio ali. Só que só essa ação a gente sabe que não é possível. Por isso que vários problemas se repetem na nossa vida, porque a gente age diretamente no sintoma e não busca analisar a causa raiz daquele problema. E aí a ação imediata que a gente tem vai apagar aquele incêndio, mas não vai evitar que ele aconteça de novo. E nas empresas é bem assim. Então, quanto mais eu analiso os meus problemas, sejam pessoais ou empresariais, mais chances eu tenho de evitar que aquele mesmo problema se repita em um outro momento. A tratativa de não conformidades dentro das empresas acontece da mesma forma. Nós trabalhamos muito com a ISO 9001, que é um sistema de gestão da qualidade. A gente trabalha com o sistema de gestão ambiental, que é a ISO 14001. A gente trabalha com o sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional, que é a ISO 45001. E todas elas têm como base um ciclo de melhoria contínua, onde começa no planejamento daquela gestão, onde se estabelece como que vai se desenvolver aquele planejamento e também tem as etapas de verificação desse planejamento e de melhoria. Quando a gente fala na etapa de verificação, ali tem um requisito que fala sobre não conformidades. E a norma pede para que a gente trate essas não conformidades e que a gente registre desde o momento que a gente identificou aquele problema até o momento que a gente agiu sobre ele, para definir se aquelas ações foram eficazes ou não. Então vamos pensar que a gente tem um problema dentro de uma empresa e a gente precisa resolver. O primeiro passo é identificar o fato. O que está acontecendo? O que eu identifiquei como um potencial problema ou como um problema de fato, tá? Então, por isso que é tão importante a gente descrever a não conformidade de forma clara, que não somente eu que identifiquei aquele problema ali consiga agir sobre ela, e sim qualquer outra pessoa de dentro da empresa consiga resolver aquele problema ali. Então, para a gente descrever essa não conformidade de forma mais clara, eu utilizo o método FECA, tá? Onde a gente identifica o fato que ocorreu, dizendo exatamente onde eu identifiquei o problema, quando eu identifiquei esse problema,
Quais as consequências que esse problema pode trazer? Este é o fato. Então, o F ali do FECA é o fato. Descrevi o fato, agora eu vou pensar em qual é a evidência que eu tenho de que esse fato aconteceu. E lembrando que evidências são sempre objetivas. Quando eu trago uma evidência, ela é o registro de uma atividade, ela é o número de um documento, a revisão de um procedimento, um documento propriamente dito. Então, essa evidência tem que ser objetiva. E aí eu tenho que descrever onde eu vi aquilo, né? Qual era o número da revisão desse documento, os detalhes dessa evidência, que é algo que eu posso rastrear daqui a 5, 10, 20 anos. Então, a evidência é sempre objetiva. Temos fato, temos a evidência, e agora falta o C e o A do FECA, né? O C, eu vou descrever a contrariedade deste problema. Este problema está indo contra a qual regra interna da empresa? Ele está indo contra a ética da empresa, ele está indo contra as regras de segurança da empresa, ele está indo contra as regras de atendimento da empresa. Então, a contrariedade é o que eu estou contrariando dentro da minha organização, dentro da minha empresa, que pode causar esse problema aí. E o A do FECA é o atributo. O atributo é a legislação correspondente àquele problema ali, ou então as normas, que é o que a gente mais trabalha aqui, né? Então, o atributo vai dizer ali, é o requisito de planejamento da ISO 9001. Então, vai ser o requisito 6 da ISO 9001. Isto é o atributo. Esta é a primeira fase para que eu consiga identificar o meu problema. Só depois de ter muita clareza na descrição desse problema, eu vou agir imediatamente. Então, dentro das empresas, geralmente existe um documento que se chama de RNC, Relatório de Não Conformidade, onde eu vou descrever aquele fato, aquele problema que está acontecendo, e eu vou entregar este documento, vou entregar essa descrição para o responsável da área tomar uma ação imediata. A ação imediata vai ser focada em sanar o problema imediatamente. Tomei uma ação imediata, isto não é suficiente. Tomar uma ação imediata é aquela coisa que já vem no automático, né? E nós temos muito a mania de achar que a gente sabe o que tem que fazer sem analisar a causa raiz de fato. A gente sabe sim o que tem que fazer. Só que diante de um problema que envolve outras pessoas, que envolve clientes, que envolve muitas vezes órgãos governamentais, eu não posso me basear em uma ação imediata. É necessário, para que eu evite que aconteça esse mesmo problema de novo, que eu monte uma série de ações. Então aí vem a terceira etapa da tratativa da minha não conformidade, que é a análise da causa raiz. Para analisar a causa raiz, a gente geralmente utiliza os 5 porquês. É uma técnica bem rápida, que parece muitas vezes boba, mas por não fazer esta bobagem, a gente acaba repetindo não conformidades. Então, identifiquei meu problema e aí eu vou fazer minha primeira pergunta. Por que aconteceu este problema? Eu vou obter uma resposta. Tá, mas e por que aconteceu esta resposta? E por quê? E por quê? E por quê? São 5 porquês seguidos. Liane, eu preciso me questionar 5 vezes sobre o mesmo problema? Sim. Por quê? No primeiro porquê, a gente encontra um sintoma. No segundo, a gente vai encontrar um culpado. No terceiro, a gente
encontra uma desculpa. E no quarto a gente encontra uma causa, mas que ainda não é a causa raiz de fato. Então é sim necessário analisar os 5 porquês. E eu posso falar mais sobre essa ferramenta num outro momento aqui com vocês. Mas hoje eu quero que vocês identifiquem assim de que forma a gente pode tratar não conformidades para evitar que esse problema aconteça novamente. Fiz a análise dos 5 porquês, agora sim eu vou começar a agir. E agir de forma corretiva. O que é uma ação corretiva? É agir de forma que não se repita aquele mesmo problema. Então, em cima daquela ação imediata, eu vou olhar para a causa raiz que eu tenho ali e vou criar uma série de ações. Liane, quantas ações são suficientes? Não sei. Depende do problema que está apresentando aí para ti na tua empresa. E existe sim um questionamento que tu pode te fazer. Juntando essas 3 ações, vamos supor que a gente estabeleceu 3 ações para resolver aquele problema ali. Juntando essas 3 ações, eu vou evitar que aquele problema aconteça novamente? Ah, não sei, Liane, não sei. Então, vamos buscar mais uma ação para que eu tenha ali um conjunto de ações que realmente essas ações todas realizadas vão evitar que aquele problema aconteça novamente. E é assim que a gente trata não conformidade dentro das empresas. Se tu quiseres que eu te disponibilize um formulário de RNC e mais a ferramenta dos 5 porquês para tu encontrar a análise de causa raiz, comenta aqui nesse vídeo que é importante para ti receber esse material que eu vou enviar para ti, tá bem? Obrigada e até a próxima!